Olá, tô aqui de novo. E hoje esse vídeo não vai ser fácil. Já vou avisando. Inclusive até marquei aqui nas minhas notas, né, pra frisar bem que esse vídeo aqui não é pra criança. Então, se você tem criança perto de você na sua casa e você for ouvir esse vídeo, escolha o momento que você está sozinho, porque não vai ser um vídeo para criança. E a segunda coisa que eu tenho para falar aqui é relembrar que eu não sou terapeuta, eu não sou coach e esses vídeos, né, que eu tô criando, eles têm o intuito de primeiro compartilhar a minha história de vida, o meu processo de cura e com isso talvez inspirar pessoas, né, a verem a vida de uma forma diferente, a encarar, né, os problemas da vida, enfim. Mas por que eu tô falando isso tudo? Vou tocar em assuntos bem sérios hoje, tá? Talvez a minha fala provoque alguns gatilhos emocionais bem profundos. Então, né, se prepare um pouco para isso. Abra o seu coração, abra a sua mente também, porque falar de traumas, sentimentos não é fácil. Hoje eu acordei pensando, né? Eu olhei pra, acordei, olhei para fora. Tá um pouco nublado aqui, não tá chovendo, mas lá fora traduzi um pouquinho do meu sentimento interno, um pouco de introspecção. E pensei, o que eu vou falar hoje, né? Eu tenho que dividir algo e eu, né, senti no meu coração o que seria. E eu tô aqui, eu até tava chorando, né, antes de fazer o vídeo, não sabia se fazia ou não fazia nesse momento, mas é necessário porque eu me propus a fazer esses vídeos com autenticidade, né, da maneira mais eu possível. E eu sou emoção, eu sou esse choro também, né? Então eu tenho que reconhecer, dar lugar para ele. E na verdade eu chorei porque antes de fazer esse vídeo eu tive que contactar uma pessoa que fez parte de um retiro comigo no ano passado. Um retiro que tinha mulheres e homens, né, trabalhando juntos, se conhecendo, evoluindo e tentando melhorar. E aí eu conversei com ela para pedir autorização dela para dividir a nossa história lá no retiro. Obviamente não vou citar nomes aqui, mas acho que eu faço. É um lugar que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tocam em feridas profundas da gente e por respeito, né, ao grupo e a ela também, eu resolvi pedir a permissão dela de contar a história do que aconteceu entre eu e ela naquele retiro. E isso tudo ela autorizou e ela me mandou uma mensagem de áudio que tocou ainda mais meu coração. Só de lembrar eu fico emocionada. Linda, linda. E quando a gente se cura, a gente ajuda a curar o outro e o outro ajuda a curar a gente. É um negócio que não para, né? Passou um ano já.
Foi um momento muito bonito que a gente teve lá e a gente continua com essa ligação e é recíproco, que é um momento que vai ficar marcado na vida das duas por motivos diferentes. Mas é muito bonito isso. Bom, enfim, vocês estão vendo, né? Hoje não tem chazinho, eu já separei aqui o meu papel higiênico, porque eu não tenho esse papel aqui onde eu tô, porque eu sabia que eu ia me emocionar. Então vamos lá. É dificílimo para mim falar sobre isso, mas é necessário. É necessário porque quando você é vulnerável, você dá espaço para o outro ser também. Quando você mostra a sua dor, você dá espaço para o outro mostrar a dor dele também. Eu vou falar sobre a minha infância. E é por isso que eu pedi para não ter criança perto, porque é doloroso. O assunto é doloroso. Paciência comigo hoje, tá? Paciência, paciência, porque tô lidando aqui com emoções. Mas tem que ser assim, porque ele vai chegar no coração de quem precisa chegar. Tem que ser assim. E assim foi no retiro também. Porque no retiro estávamos lá, né? Todas as pessoas, e no final tivemos uma atividade e alguém tem alguma coisa para falar e eu levantei a minha mão e eu falei. E eu dividi a minha história, né? A minha história de abuso de da criança que é difícil no YouTube, você tem que cuidar com as palavras que você fala, né? Mas enfim, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então eu dividi com eles algo que aconteceu, sei lá, entre 3 e 2 a 4, 5 anos de idade, que me marcou profundamente, que eu acessei através de hipnoterapia. Eu fiz esse trabalho, né? Foi a primeira vez que alguém aplicou reiki em mim. Também isso faz 30 anos já. E nessa sessão de hipnoterapia, eu revi um momento da minha infância, nítido, e hoje, né, se eu aqui falando, eu consigo ver na minha mente o momento, o que eu estava fazendo, o pânico, a correria, a fuga. E eu fui até um certo ponto. O profissional falou que estava sendo muito doloroso e estava sendo um processo muito difícil para mim recordar aquilo tudo. E eu cheguei até um ponto. E ele falou, a gente para por aqui, se você quiser continuar a sessão numa outra para ir, né, ver, entrar em contato com tudo que aconteceu. Eu falei, não, eu não preciso mais, porque eu já entendi o que aconteceu. E mais do que isso, né, todas as lembranças pesadas que eu tenho em relação ao meu pai. Meu pai era alcoólatra. Eu não tenho uma lembrança boa dele. Meu pai faleceu com 33 anos de idade, numa morte não tão esclarecida. E ele morreu quando eu tinha 5 anos. E eu lembro, né, do terror que eu tinha em relação a ele. Eu, na época, dormia com a minha avó. E eu lembro que eu fazia xixi na cama todos os dias. Isso durou muito tempo, eu acredito até uns 8, 9 anos. Eu fazia xixi todos os dias na cama. Eu via ele saindo de um guarda-roupa que a gente tinha no quarto. Muito assustada. Eu lembro do velório dele, que eu fiquei a maior parte do tempo fora da sala. E no momento eu tive que ir no banheiro. E eu lembro que uma tia minha me carregou
né, no colo, e eu escondi o meu rosto assim no peito dela. E de relance eu olhei pro caixão dele e eu vi ele sentado. Eu gritei, muito traumatizante, eu lembro disso como se fosse hoje também. Mas é necessário falar. É necessário falar, isso fez parte, né? Porque vocês ouvem muito eu falando, no meu processo de cura, mas cura de quê, né? Bom, esse foi uma das coisas que eu curei. Que eu curei, que eu perdoei, que eu entendi, que eu ressignifiquei. Aí eu tô falando da minha hipnose lá, tipo 30 anos atrás, mas nesse tempo, eu tô com 53, foram muitas e muitas terapias, foram muitas conversas, foram muitas sessões de healing alternativo, né? Sound healing, Reiki, Pranic Healing. Gente, a minha lista de coisas que eu fui atrás, né? Nossa, tá difícil de falar hoje, tá? Me perdoem, o raciocínio tá meio embaralhado. Mas é que a emoção aqui tá muito forte. Mas enfim, vai dar certo, vai ser o que tem que ser. E, e a parte principal, acho disso, porque o trauma, ele fica no seu corpo, né? Ele fica no seu corpo, você se trava. E fiz dança, fiz xamanismo, né? Rebirth, um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas a parte principal é perdoar. Porque sem o perdão você não vai pra frente, você fica estacionado naquilo, né? E aí eu volto naquilo que eu falei em outro vídeo sobre a dor e sofrimento. A dor é inevitável, a pessoa causou, mas o sofrimento é você continuar com isso. Só nesse caso não é nem sofrimento, né? É trauma mesmo. E isso fica guardado no seu corpo. Então não é uma coisa simples de se resolver. Vocês veem, né? Vocês podem ver que eu tô emocionada, é claro, porque você mexe com a sua criança interior. Mas eu sei que ela tá segura agora. Foi um processo doloroso, delicado, mas eu tive que mexer com as sombras, eu tive que ir lá e cutucar. Então, você acha assim, o processo é fácil. Não é fácil não, gente. Não é nada fácil, mas tem que ser feito. Você só anda pra frente na sua vida quando você colocar luz na sombra, quando você olhar, quando você chorar, quando você se permitir sentir. Hoje eu coloquei um vídeo, acho que foi no meu Facebook, eu não sei, sobre se permitir sentir, permitir a dor, né? Eu fiz muito isso, fiz muito mesmo na minha trajetória. Enfim, o que isso afeta, né? Por que estou falando tudo isso? Por que estou expondo tudo isso? Porque a maioria das nossas vivências na fase adulta, elas vêm da nossa criança, né? Do que a gente passou na nossa infância. E para ser um adulto saudável e conseguir acessar sua autenticidade, não ter vergonha de ser visto, você tem que ir lá atrás, lá na criancinha. E eu falo isso abertamente sobre o que aconteceu comigo, porque é mais comum do que a gente imagina. Quando eu comecei a compartilhar essa história com pessoas, né, mais próximas, algumas delas me falaram, eu também sofri isso. Algumas com até mais idade, 70 anos, 60. Eu nunca falei isso pra ninguém. Então você imagina a dor dessa mulher que passou uma vida toda
com isso dentro de si, sem poder dividir com ninguém. Ah, eu não falo só mulher não, tá? Porque acontece com homem também, acontece com os meninos, infelizmente também. Mas com mulher é mais comum, né? E eu venho numa geração que era patriarcal, né? Eu cresci numa família machista. Eu cresci cercada por valores bem promíscuos. Pra quem não sabe, eu fui criada pela minha avó. Eu fui morar com a minha avó quando eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe, segundo, né, histórias, tinha esquizofrenia. Depois já vi que a história não é bem essa. Enfim, tem muita coisa mal contada nessa história. Mas que não vem ao caso agora. Mas enfim. Bom, fui separada dos meus pais, da minha mãe, né? E fui morar com a minha mãe, minha avó paterna. Meu pai, né, alcoólatra e vivia por aí, não era uma presença contínua, mas quando eu tinha a presença dele, era uma presença ruim, né? Uma presença. Ele estava influenciado pela bebida. Enfim, o corpo sente, né? O corpo ainda fica tenso para falar disso, mas enfim, tem que falar, tem que soltar, tem que liberar. Família, homens, né? Da minha casa. Como eu cresci com a minha avó, e os meus tios estavam sempre na casa da minha avó, eu com 9, 10 anos, eu ouvia conversas que realmente não eram conversas que crianças deveriam ouvir. Mas como eu era muito quietinha, muito na minha, parecia que eu era invisível ali, né? Que ninguém me via, mas eu prestava muita atenção no que eu ouvia. E o padrão de homem que eu vi na minha família foi pessoas que tratavam a mulher como objeto. A maioria deles eram casados e tinham amantes e viviam com as mulheres da vida, né? E achavam normal. Mas isso é uma coisa que não só aconteceu na minha família, mas, né, conversando com outras pessoas da mesma idade, eu vejo que era um padrão também da nossa geração. E, enfim, pesado, pesado. Então, minha infância toda foi num ambiente que a mulher não tinha valor. Então, eu não me dei valor por muito tempo. Vamos voltar lá para a criança, né? Quando a criança, o pai e a mãe para uma criança, eles são a base da segurança para você se crescer, né? Um indivíduo centrado, forte, seguro, dono de si, com amor próprio, vai muito do que os seus pais, como você visualizou, né? Como você, gente, tá fugindo tudo hoje. Ou você viveu, né, com eles, o amor que eles te deram, a segurança que eles te deram. Eu não tive isso. Não tive isso. Agradeço muito pela minha avó. Foi uma guerreira. Foi uma guerreira. Ela me pegou pra criar, acho que ela tinha 50, a minha idade praticamente. Mas naquela época era mais idosa já, né? Diferente de hoje, porque eu sou uma garotinha, né? Ainda me sinto uma garotinha. A gente tem padrões de vida diferentes. Mas ela deu o que ela podia, mas imagine a diferença, né, de geração. Ela já veio, né, imagina os pais dela, não sei se os pais dela já vieram da guerra, não consigo raciocinar agora para lembrar, mas viviam né, vem de uma época de escassez, do patriarcado, né, do machismo, do homem ser o soberano da casa. Enfim, fez o que pôde, mas mesmo assim, né? Eu não tive pai e mãe ali do lado.
E os exemplos dos pais, né, que eu peguei dos meus tios não eram exemplos muito bons. Então eu não desenvolvi autoestima, eu não desenvolvi amor próprio, né? Então eu me tornei uma people please. É a pessoa que faz tudo para agradar o outro, né? Para ser vista, para ser valorizada, para ser amada. Isso nunca vem, né? Porque daí as pessoas se aproveitam dessa energia e literalmente cagam em cima da sua cabeça. Felizmente na vida, eu tive um caminho de esporte. E aí vai uma dica para os pais, né? Se você tem um filho, não só esporte, né? Pode ser arte, porque nem toda criança gosta de esporte. Pode ser arte, pode ser música. Mas a criança tem que ter algo para ela expressar a autenticidade dela. E a minha forma de expressar foi através do esporte. E foi. Eu agradeço. Eu sou o que eu sou hoje por causa do voleibol, né? Para quem também não sabe, eu fui atleta profissional de voleibol por quase 15 anos da minha vida. E eu comecei muito cedo. Eu comecei a jogar basquete com 8 anos e um ano depois eu estava no voleibol. E foi sempre a minha paixão. E foi a minha direção na vida. E no esporte, por isso que eu falo para os pais, né? O esporte, ele ensina a criança responsabilidade, autonomia, trabalho em grupo, resiliência, força, coragem, enfim, tem tanta coisa que o esporte traz pra gente. Eu poderia ter ido para caminhos muito diferentes na minha vida. E eu sou muito grata por ter tido o esporte na minha vida. Enfim. Então, talvez o esporte tenha sido a minha primeira via de cura, né? Porque tem outra coisa ainda que me curou antes disso. A criança, quando ela sofre esse tipo de trauma, ela cria um mundo imaginário dentro da cabeça dela para se defender da dor. E eu era uma criança muito criativa. Eu lembro das minhas conversas. Eu lembro que na casa da minha avó tinha uma varanda. E eu ficava lá dançando, cantando, olhando para as estrelas. Tá difícil. E as minhas estrelas eram as minhas amigas. Elas me ouviam, elas me entendiam, eu dividia com elas a minha dor. Então a imaginação para mim foi meio escape, né, da vida real. Porque eu não me sentia vista, não me sentia ouvida. A gente passou, né, a minha geração era a geração que ia no bar comprar garrafa de vidro, né, de cerveja. Tem essas lembranças muito fortes, assim, você carregando 10 cervejas, você e um primo seu, pesado, no meio da rua. Olha o perigo, olha, não tem nem noção, né? O pessoal acha que bullying e coisas agora, gente, vocês anos 80 era hardcore, enfim. Enfim, mas o esporte me salvou, o esporte me levou a um lugar bem mais centrado e me fez quem eu sou, né? Me fez ter essa resiliência, essa coragem que eu tenho. Mas enfim, mas a criança, ela continua ali dentro, ela continua ferida, ela continua sem ser vista, né? E isso acaba afetando teus relacionamentos, principalmente relacionamento afetivo. Então, você você não se sente segura com um homem. E, pra ser sincera, talvez no subconsciente, né, já tive relacionamentos muito bonitos.
Mas talvez no meu subconsciente a falta de segurança estava ali, né? O ato sexual em si não era uma forma segura. E aí vem o problema, né? De não conseguir atingir o orgasmo, porque o orgasmo para ele acontecer você tem que estar surrender, né? Você tem que se entregar. E para uma pessoa que sofreu abuso é muito difícil essa entrega. Ela parece você não se sente seguro, você está em estado de tensão e aí não acontece nada. Tive momentos maravilhosos, mas menos do que mais, se vocês me entendem. E eu tô falando isso tudo para abrir portas. Hoje, quando eu pedi autorização dela para contar essa história, eu dividi, né, toda essa história que eu tô contando para vocês, não todos, assim, nos detalhes, mas a, a, o mais importante, né, o ponto principal do que aconteceu comigo quando criança. E quando eu abri isso pro grupo, eu terminei de falar e essa pessoa, ela disse, eu preciso falar também. E ela veio e ela falou, eu sofri, né? Histórias diferentes, mas no mesmo contexto. E a gente chorou junta e a gente se abraçou e ela me falou, obrigada por dar esse espaço, por abrir esse espaço. E aquilo me deu tanta força, mas me deu tanta força. Isso foi um pouco antes de eu decidir, né, fazer essa viagem, deixar a Austrália. Foi a minha despedida da Austrália, na verdade, esse retiro. E ela falou, você foi luz, né? Hoje ela falou pra mim assim, você foi uma porta. Eu sou visual e quando você foi vulnerável, contou sua história, eu senti como se uma porta tivesse aberto. E era só entrar e falar. Então eu consegui, com a minha vulnerabilidade, abrir um espaço para ela também. E ela fala, isso mudou a minha vida. E é por isso que eu tô aqui hoje. No final da mensagem ela falou assim, pensa quando você fizer esse vídeo, que do outro lado da tela pode ter uma outra pessoa que tá na mesma situação que eu tava, que não tinha, nunca teve coragem de falar pra ninguém. E, e talvez você consiga se conectar ao coração dela e, e dar chance para ela ser vista, para ela se abrir, para ela ser ouvida, para ela ser amada. Então, esse vídeo é para pai, é para mãe, é para alguém que já passou por isso. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Você era apenas uma criança inocente. Trabalhe com isso. Fala para pessoas que você tem confiança. Tira isso do seu coração. Trabalhe com isso. Põe luz nessa sombra. Procura uma terapia, procura várias outras ferramentas de cura que tem por aí. Algumas eu tô passando aqui. Muitas são de graça. Mas vai, olha isso. Não é um processo fácil. Mas ele vale cada momento, cada minuto do seu esforço. Você vai se sentir tão mais leve. Você vai se sentir
tão mais livre, tão mais você. Coragem do meu coração pro seu. Eu só te desejo muita coragem, muito amor, muito amor. E se perdoa por todo o tempo que você aguentou a escalada. É necessário falar sobre isso. É necessário falar da podridão que às vezes existem nas famílias e que é oculto, que é abafado. É necessário. É necessário pela gente, pra gente se sentir vista, mas também é necessário para abrir portas para outras pessoas. Vamos espalhar cura, vamos espalhar vida, vamos espalhar sorrisos, vamos espalhar leveza. Porque o meu choro aqui, ele já não é mais de vitimização. Esse choro aqui é de vitória. Porque eu consegui. Porque eu tô aqui. Porque eu tô dividindo isso. Porque eu tô sendo autêntica. Porque eu tô sendo eu. Como eu nunca fui na minha vida. Esse vídeo aqui vai ser sempre o mais importante. Eu posso ter 1000 vídeos, né? Como eu falei da Cassandra que chegou a 1000 vídeos, eu posso ter 1000 vídeos, mas esse daqui é o mais importante. Porque esse foi o início. A minha cura para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Nesse estado de gratidão pelo que eu sou hoje. Porque eu sou grata também por isso que me aconteceu. Tudo que acontece, tudo que aconteceu na minha vida me fez ser quem eu sou. Tô aqui tremendo, gente, você não tem noção como é difícil isso. É difícil, mas é necessário. É isso. Seja vulnerável, vulnerabilidade, cara, vulnerabilidade é tudo, presença. Presença é tudo, porque hoje eu posso sentir tudo isso e posso be detach, né? Eu não sou isso. Eu não sou o que me fizeram. Não. Eu sou o que eu sou. E eu vou continuar falando minha verdade. Eu vou continuar abrindo portas. Porque isso faz bem. Isso cura. Falar aqui me cura. Quem tá ouvindo se cura. O outro que vai ouvir se cura. E assim a gente vai curando o mundo. Tá na hora, gente, de olhar pra nossa sombra. Tá na hora de olhar para os nossos traumas. O mundo tá acordando. Eu sou da turma dos otimistas. Eu já saí dessa matrix de medo e de controle. Vamos acordar mais. Vamos acordar mais. Vamos mudar a frequência desse planeta, gente. Vamos acordar, vamos se curar. Vamos conversar sobre isso, vamos olhar no olho e conversar. Vamos deixar o celular de lado e olhar no olho. Vamos ser real. Vamos tirar as máscaras. Tantas máscaras por aí, hein? Onde está a sua? Qual é a sua máscara? Tá na hora de acordar, pessoal. Tá na hora de acordar.
Olha onde você está colocando essa energia. Olha onde que você está se distraindo. Porque olhar para fora é mais fácil do que olhar para dentro. A viagem mais louca que você vai fazer na sua vida é a viagem interior. Te leva para muitos lugares. E faz você aprender muita coisa. Pesadinho, 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 pesadão. É isso. Acho que não tem mais muito o que falar hoje. Eu só queria estender a minha mão para quem do outro lado da tela já passou por algo parecido, seja na infância, na vida adulta. Eu tô com você. E tô aberta, se você quiser conversar comigo, privado, dividir histórias, contar um pouco da sua dor, tô aqui para ouvir. Porque eu te vejo e eu honro quem você é. Um enorme beijo no coração, principalmente das pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. E eu vou terminar esse vídeo cantando uma música que esse terapeuta, né, que fez a hipnose, fez o reiki, ele colocou pra mim na sessão. E isso, eu sempre lembro dessa música quando algo acontece que balança um pouco a minha estrutura, né? É uma música que praticamente todo mundo conhece no Brasil, que é do Lulu Santos, né? Então vamos lá. O pessoal diz que eu tenho uma voz boa pra cantar. Vamos lá. Tá meio trêmulo hoje, mas... Nada do... gente... Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É isso. Como já dizia o nosso querido Chico, né? Chico Xavier. Tudo passa. E isso também vai passar. Paz, luz e muito amor no coração de cada um de vocês. E se puder, compartilhe esse vídeo, porque em algum lugar vai ter alguém que precisa ouvir isso. Pra ter coragem de começar a viver de uma forma mais suave. Um beijo no meu coração. No meu coração também. Um beijo no meu coração. Um beijo no coração de cada um de vocês que parou seu dia pra me ouvir. Gratidão.